Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Mecânica Geral 1, né? Desde a última aula, a gente vem discutindo o cálculo variacional, né? Na aula passada, a gente introduziu o problema, né? E o problema que a gente discutiu foi aquele de encontrar extremos, né? Encontrar o caminho mais curto, encontrar o caminho de menor tempo, etc., né? E com isso a gente chegou naquela equação que a gente chamou de equação de Euler, certo? Hoje, a gente vai fazer mais um exemplo, né, que vai ser o problema da catenária. A gente já vai discutir esse probleminha. E daí a gente vai continuar discutindo a segunda forma da equação de Euler, tá? E a gente vai partir para a equação de Euler com múltiplas variáveis dependentes, ou seja, quando eu tenho mais do que uma variável dependente no problema. E depois disso, a gente vai terminar a aula de hoje discutindo a equação de Euler com múltiplas variáveis dependentes, mas quando existem vínculos entre elas. Tá bem? Então, a gente vai discutir tudo isso daqui na aula de hoje. Joia? Vamos começar a aula de hoje falando de um exemplozinho que é o problema da catenária. Tá bem? Vamos imaginar uma corda de densidade uniforme lambda, e essa corda ela é pendurada entre dois pontos, A e B. Tá? Eu quero saber qual a função que define o formato que a corda ficará, que a corda vai formar devido à ação da gravidade. Tá bem? Então, basicamente, né, se você pega um ponto A e um ponto B e pega uma corda e pendura, ela vai fazer um negócio desse tipo aqui, né? Sabe disso, né? Então, né, se a corda for um pouco mais longa, ela vai fazer um formato desse, tá? Os dois formatos, eles podem ser descritos pela mesma função, tá? Obviamente que o que muda aqui são as constantes, né? Porque tem a ver com o comprimento, tem a ver com onde são os pontos que elas estão presas, etc. Tá? Então, eu quero saber esse formato aqui, né? Esse desenho, que função que é? Tá? É uma parábola? O que que é? Né? É um cosseno hiperbólico? O que que é esse formato? Né? Será que a gente consegue descrever? Então, a pergunta é essa. E para a gente resolver, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar o mesmo truque da aula passada, que é o quê? Ao invés de chamar o eixo Y na vertical, eu vou inverter. Eu vou rodar de 90 graus o meu eixo, de modo que eu vou falar que o eixo Y está para a direita e o eixo X está para baixo. De modo que a força gravitacional, ela está na direção X chapéu. Ela é mgx, tá? Ou seja, para um pedacinho da corda, se eu pegar esse pedacinho aqui da corda de massa dm, eu vou falar para vocês que a força gravitacional agindo nesse pedacinho da corda é dmg na direção x. Tá? Com isso, pessoal, a gente olha para a natureza do problema, né? A gente sabe que se eu largo a corda pendurada por dois pontos, ela vai buscar o arranjo que minimiza a sua energia potencial, certo? Então, ela vai formar o formato que ela vai ter vai ser aquele que minimiza a sua energia potencial. Então, basta que a gente escreva a energia potencial dessa corda da seguinte forma, né? A gente escreve ela para cada pedacinho da corda, usando, então, esse sistema referencial que a gente acabou de descrever com x para baixo,
onde a força é dmg na direção x, a energia potencial do sistema é uma integral na massa toda, porque cada massinha, se eu falo que a energia potencial é zero nessa posição aqui, em x1, digamos, né, nessa altura, então cada um vai ter uma energia, cada pedacinho vai ter uma energia potencial que é mgx, tá? Então, a energia potencial desse pedacinho é menos dmgx, tá? Então, eu vou ter o quê? Se eu falo que o dm é um lambda ds, né? Por quê? Porque a corda é uma corda uniforme de densidade lambda. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que lambda é igual a dm ds, onde ds é o elementozinho de comprimento da corda, certo? Então, eu vou falar para vocês que dm é lambda ds, de modo que o du fica menos lambda gx ds. De modo que eu quero minimizar a energia potencial, então, né, eu vou escrever o meu ds, como eu estou desenhando ali em cima, com dy e dx, tá? Ou seja, o meu ds é aquele ds que eu já vinha usando na aula passada, que é raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, tá? Então, eu posso escrever também como raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx, de modo que a minha energia potencial ela é escrita como a integral de x1 até x2, até um x2, falta um 2 aqui, lambda gx raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Tá joia? Então, como lambda e g são constantes, eu posso tirar fora aqui da integral, né? E eu vou ter que a minha função f, né? Ela é simplesmente x raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, tá? Então, percebam que a função f depende de y' e x, tá? Fazendo isso, pessoal, eu tenho, então, que como essa função f, que é x vezes raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, eu posso escrever a equação de Euler com del f, del y igual a zero, del f, del y' igual a x vezes y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? E se eu jogo isso daí na equação de Euler, eu tenho, então, que del f, del y menos d dx e del f, del y igual a zero, portanto, essa derivada é zero, né? Se essa derivada é zero, o termo dentro da derivada tem que ser constante, tá? Ou seja, agora eu posso elevar ao quadrado dos dois lados e rearranjar, de modo que eu tenho que x ao quadrado, y' ao quadrado, é igual a constante ao quadrado, 1 mais y' ao quadrado. Eu posso passar quem tem y para cá, de modo que eu tenho x ao quadrado menos c quadrado igual a y' ao quadrado, vezes y' ao quadrado igual a c quadrado. Portanto, eu posso passar dividindo aqui, tiro a raiz quadrada, eu tenho que y' ao quadrado, y', que é dy dx, é igual a c sobre raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado. Ah, professor, não é mais ou menos c? Bom, de forma geral, sim, mas a constante é uma constante. Eu não sei se ela é positiva ou negativa, então a constante pode absorver dentro dela o sinal. Ok? Então, eu não preciso escrever mais ou menos c. Basta que eu escreva c, porque é uma constante e ela absorve esse sinal. Tá bem? Pois bem, então, y de x nada mais é do que essa integral de x1 até x de uma constante sobre raiz quadrada de x quadrado menos constante ao quadrado dx.
Essa integral, ela parece ser um pouquinho complicada, mas ela não é nem um pouco. Eu faço a substituição de variável x é igual a uma constante, a mesma constante c, vezes o cosseno hiperbólico de θ. Né? Por quê? Porque daí o dx fica c, seno hiperbólico de θ de θ, e raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado fica c quadrado cosseno hiperbólico ao quadrado menos c quadrado, que é c seno hiperbólico ao quadrado. Lembrando que cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1 é igual a seno hiperbólico ao quadrado. Tá? Muito bem. Pois bem. Assim, a integral que era escrita dessa forma reduz-se a uma integral de θ0 até θ, de c vezes c seno hiperbólico de θ de θ, sobre c seno hiperbólico de θ. Então, obviamente, eu cancelo isso, de modo que essa integral dá apenas c vezes θ menos θ0, tá bem? Portanto, a função que descreve o formato da corda é simplesmente y é igual a uma constante vezes cosseno hiperbólico a menos 1 de x sobre c, tá? Porque lembre, x é igual a c cosseno hiperbólico de θ, portanto, θ é igual a cosseno hiperbólico a menos 1, ou seja, arco do cosseno hiperbólico de x sobre c, tá? Mais uma constante. Eu chamei menos c, θ0, de uma constante que eu chamei de a. Tá? É outra constante. Tá? Eu posso chamar duas constantes multiplicadas por uma outra constante, sem problema nenhum. Ou seja, ou ainda eu posso inverter a forma de escrever e escrever que o x é igual a c cosseno hiperbólico vezes, c vezes cosseno hiperbólico de y menos a sobre c. Note que eu tenho duas constantes, que é o c e o a, e essas duas constantes, obviamente, eu acho a partir das posições, né? Da onde eu prendia a minha cordinha, tá? E também, né, eu preciso saber o comprimento da corda. Tá? A gente já vai ver isso daí na próxima aula, sobre como eu coloco o comprimento da corda nesse problema, tá? Mas, por enquanto, eu só quero achar o formato e a gente vê que o formato é um cosseno hiperbólico. Tá joia, pessoal? Tá legal? Então, a gente viu que tanto essa corda quanto essa corda, elas formam um cosseno hiperbólico, né? Eu estou olhando para elas com o y e o x. Então, eu estou dizendo que o x é o eixo vertical e o y é o eixo horizontal. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que a dependência do eixo vertical com o eixo horizontal é um cosseno hiperbólico. Tá bem? Note vocês que para resolver esse problema, eu fiz essa mudança de variável. Tá? Ou melhor, mudança de eixo. Eu rodei meu eixo de 90 graus, de modo que a minha função f, ela ficava x raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado, ao invés de eu manter do jeito normal e ter uma função f do tipo y vezes raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado. Tá? Se eu tivesse usado esse sistema comum que a gente vive usando, o y para cima e o x para a direita, a minha função f, ela seria alguma coisa do tipo y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? E o resultado, certamente, seria que o y é igual a uma constante vezes cosseno hiperbólico de x menos a sobre c. Tá? Note que, ainda assim, o eixo vertical é igual a uma constante vezes o cosseno hiperbólico do eixo horizontal. Exatamente como está aqui. Tá? A única coisa que eu chamei de y para o vertical aqui e que eu chamei de x.
tá? Agora, minha pergunta é, por que que eu troquei o eixo? Se vocês lembram, lá no problema da aula passada, da Brachistochrona, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. E a pergunta é, por que que eu fiz isso? Tá? Por que que eu não resolvi com y na vertical? A resposta é simples. Tá? No caso da Brachistochrona, eu tinha escrito a função f desse jeito, né? Raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado sobre raiz de x. E para a catenária, eu escrevi desse jeito. Notem que nos dois casos, a função não depende explicitamente de y. Tá? Então, foi para isso que eu inverti o eixo. Porque daí, ó, del f, del y igual a zero, né? A equação de Euler, ela se reduz que del f, del y' é uma constante. Percebam? Percebam isso. Tá? Note que essa equação se simplifica algo assim. Tá? Se eu tivesse tomado o problema da catenária com um sistema usual de coordenadas, tá? A minha energia potencial U seria lambda G y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? De modo que a função f seria como eu escrevi há pouco, y vezes raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? Vamos resolver a equação de Euler para esse cara. Vamos resolver a equação de Euler para esse cara. Vamos resolver a equação de Euler para esse cara. Olha o que que dá. Del f, del y, dá raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Del f, del y' dá igual a y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Alguém pode dizer, ah, professor, mas não dá tão complicado. Mas lembra que agora tem que fazer d dx desse segundo termo. Né? Porque a equação de Euler é del f, del y, menos d dx del f, del y' igual a zero. E d dx é derivada total. Ou seja, eu tenho que derivar todo mundo que depende de x. E note que aqui eu tenho o y' e essa outra função aqui embaixo, que é 1 mais y' ao quadrado. Ou seja, a equação de Euler dá isso daqui. 1 mais y' ao quadrado, raiz quadrada, menos d dx de y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Isso é igual a zero. Se eu faço essa derivada, a equação de Euler fica simplesmente raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, menos y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, menos y, duas linhas, perdão, sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, mais y, duas linhas, sobre 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios, igual a zero. Basta resolver essa equação para chegar na resposta. Tá? Ela é um pouquinho mais complicada do que a gente tinha. Né? Porque quando a gente inverteu o eixo, a gente tinha aqui x vezes y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é uma constante. Percebam a diferença. Ou seja, a escolha adequada da variável dependente e da variável independente pode transformar seu problema, que era um problema razoavelmente simples, num problema razoavelmente impossível. Tá bem? Então, por isso que a prática leva à perfeição nesse caso. Tá joia? Então, a gente tem que estar acostumado a lidar com isso. Ah, professor, mas e se eu escrevi desse jeito? Acabou? Eu estou lascado? Não necessariamente, tá? Existem outras formas de atacar o problema, e é o que a gente vai discutir agora, tá? Então,
o que eu quero discutir com vocês é a segunda forma da equação de Euler. A segunda forma da equação de Euler é quando a função f não depende explicitamente da variável independente x, tá? Que é o caso que a gente tinha agora no problema da catenária do segundo jeito. Porque o problema da catenária do segundo jeito, f é igual a y quadrado de 1 vezes y ao quadrado. Note que o x não aparece na função. Então, a função não depende explicitamente de x. Então, esse caso que eu estou interessado agora. Tá? Esse caso que eu estou interessado agora. Vamos ver o que acontece nesse caso. Tá? Vamos dar uma olhadinha para a gente ver o que acontece. No caso de não depender explicitamente de x, eu tenho que df dx, tá? A derivada total de f em relação a x vai ser del f del y vezes dy dx, mais del f del y dy' dx, mais del f del x dx dx. Bom, dx dx é 1, mas del f del x é 0. Por quê? Porque não depende explicitamente de x. Tá? Percebam, isso aqui só é 0 porque não depende explicitamente de x. Tá? Tudo que eu vou fazer agora é assumindo isso. Tá? Não tente aplicar essa segunda forma da equação de Euler para qualquer função f. Vai dar errado. Tá? Pois bem. Então, df dx acaba ficando, então, del f del y vezes y', mais del f del y', y duas linhas. Tá bem? Então, por outro lado, eu tenho que d dx de y', del f del y' é y duas linhas, del f del y', mais y', d dx e del f del y'. Regra do produto. Tá? D dx disso é igual a isso, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Simples assim. Tá? Eu vou pegar e vou passar esse cara para cá. E eu vou escrever, então, que y duas linhas del f del y', que é esse termo aqui, ó, é igual a d dx de y' del f del y', menos y' d dx de del f del y'. Certo? Então, vamos riscar de vermelho. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Legal? Pois bem, na equação de Euler, a gente tem que d dx de del f del y' é igual a del f del y. Certo? A equação de Euler diz del f del y menos d dx del f del y' é igual a 0. Certo? Então, eu posso falar para vocês que uma coisa é igual a outra. Então, eu vou falar que d dx de del f del y' é igual a del f del y. Ou seja, isso daqui é igual a isso. Certo? D dx de del f del y' é igual a del f del y. Então, vamos substituir essas coisas aqui em cima. Então, eu vou ter que df dx é igual a y' del f del y', del f del y, mais d dx, tá aqui, ó, y' del f del y', menos y' vezes essa derivada, que é igual a isso daqui. Então, fica menos y' del f del y'. Percebam que eu tenho y' del f del y', menos y' del f del y'. Então, isso aqui cancela com isso. De modo que eu tenho que df dx é simplesmente
d dx de y' del f del y'. Em outras palavras, eu tenho que df dx menos d dx de y' del f del y' igual a zero, ou ainda d dx, ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu tenho que d dx de f menos y' del f del y' igual a zero. Portanto, o termo dentro da derivada é constante. Ou seja, a segunda forma da equação de Euler está aqui. F menos y' del f del y' é uma constante. Tá? Quando é válido? Quando não aparece x na função f. Tá bem? Tá joia, pessoal? Bom, vamos ver o problema da catenária agora usando essa segunda forma. Vamos ver se simplifica alguma coisa. Tá? Então, se eu escrevo a função para catenária como y vezes raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, tá? Que é usando o sistema de coordenadas que eu tenho costume, né? Y para cá e x para cá, eu tenho que a função f não depende de x. Então, eu posso usar a segunda forma e eu fico, então, que f menos y' del f del y' é constante e del f del y' é simplesmente y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Simples assim. Tá? Assim, eu tenho que y vezes raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado menos y' ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a constante. Eu posso multiplicar aqui, eu fico que y vezes, como raiz quadrada multiplicado por raiz quadrada é só cancelar a raiz, então fica y igual a 1 mais y' ao quadrado, menos y' ao quadrado, sobre a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a constante. Mas perceba que aqui eu tenho y, aqui eu tenho y' ao quadrado, e aqui eu tenho y' ao quadrado com sinal de menos, então essa multiplicação cancela com esse cara, e o resultado é simplesmente y sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, é uma constante. Eu posso levar ao quadrado dos dois lados e reescrever como y ao quadrado menos c quadrado é igual a c quadrado y' ao quadrado, de modo que eu tenho que, isolando quem tem y de um lado e quem não tem do outro, eu tenho que y' sobre raiz quadrada de y ao quadrado menos c quadrado é igual a mais ou menos 1 sobre constante, que eu posso simplesmente transformar numa outra constante. Tá? Então, eu tenho que integral de dy sobre raiz quadrada de y ao quadrado menos c quadrado é igual a integral de 1 sobre constante dx. Então, isso daí dá x sobre c mais a. E a integral de 1 sobre raiz quadrada de y quadrado menos c quadrado, isso daí, se eu faço a substituição y é igual a c cosseno hiperbólico de θ, eu tenho que essa integral, do mesmo jeito que a gente fez lá no passado, fica c seno hiperbólico de θ de θ sobre c seno hiperbólico de θ. Eu cancelo isso com isso, eu fico simplesmente, então, com uma integral de θ, desculpa, uma integral de dθ, que dá θ. Ou seja, eu fico que θ é igual a x sobre c mais a, de modo que y é igual a c cosseno hiperbólico de x sobre c mais uma outra constante a. Se você se lembra, quando eu resolvi há pouco, eu tinha que x era igual a c cosseno hiperbólico de y sobre c mais a. Note que o x era a variável vertical e o y era horizontal. Agora inverti, o y é vertical e o x é horizontal. Note que o resultado é exatamente o mesmo.
Tá bem? Tá legal? Então, obviamente que, usando a segunda forma da equação de Euler, o problema fica mais tranquilo de resolver. Tá? Fica bem mais tranquilo de resolver. Então, se você não consegue escrever sua função de modo a eliminar o y, mas você consegue eliminar o x, então você pode atacar o problema pela segunda forma. Tá joia, pessoal? Vejam que a gente chega no mesmo resultado. Outro ponto importante das equações de Euler ocorre quando eu tenho múltiplas variáveis dependentes. Tá? Então, muitas vezes, quando eu vou escrever o problema, eu não tenho só uma variável dependente. Tá? Eu sempre tenho só uma variável independente. Isso é obrigatório. Então, só tenho uma variável independente. Mas eu posso ter inúmeras variáveis dependentes. Tá? Um exemplo bem bobo é se eu imagino, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um quarto, uma caixa, sei lá. E eu tenho um mosquitinho. Tá? O mosquitinho está aqui. Aqui está o mosquitinho. O mosquitinho, ele quer ir desse ponto para esse ponto aqui na caixa. Ou esse ponto aqui, só para não parecer que está na mesma altura. Tá? A pergunta é, qual o caminho que o mosquitinho vai seguir para ter a menor distância? Tá? Percebam vocês que o mosquitinho, como ele voa, ele pode tomar qualquer caminho, né? Por quê? Porque o caminho que ele percorre em y de x e o caminho que ele percorre em z de x é independente. Ele pode, por exemplo, voar para baixo depois vir para cá, ele pode voar reto depois descer, ele pode fazer um negócio desse, ele voa. Então, qualquer caminho para ele é possível. Tá? Agora, se não fosse um mosquitinho, se fosse uma formiguinha, a formiguinha tinha que andar por onde tem parede. Então, as variáveis dependentes, elas têm algum vínculo. Tá? Então, a gente vai ver primeiro o problema do mosquito, onde não tem vínculo. Ele pode seguir qualquer caminho que ele queira. Tá? Ele não tem relação nenhuma entre o caminho y de x e z de x. Depois a gente vai ver quando tem relações. Tá? Então, né, nesse caso, né, no exemplo aí da mosquinha, né, eu posso escrever para vocês que eu tenho, então, um y de x e um z de x, que são duas variáveis que dependem de x, mas elas não têm relação nenhuma entre elas. De forma geral, eu posso ter N variáveis dependentes. Tá? Eu posso ter um y1 de x, y2 de x, yn de x. Tá? Então, nesse caso, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o f é um f que depende de y1 de x, y1 de x, y2 de x, y2 linha de x, yn de x, yn de x e de x. Então, ele vai depender das variáveis dependentes y, os y, as suas derivadas em relação a x, que são os y', e x. Tá? Então, i de x, eu vou fazer exatamente como eu fiz na aula passada. Eu vou dizer que o yi x0 é a solução do meu problema. De modo que todo outro yi de x vai ser yi de x alfa, que é igual a um yi de x0, mais alfa vezes um eta i de x.
Tá bem? Então, igual eu fiz na aula passada, né? Então, né, o y de x0 é a solução do extremo que a gente quer. Então, o extremo que a gente quer é esse j, que é a integral de x1 até x2 de f, y1, y', y2, y2', yn, esse n que é subscrito, tá? Foi um erro de digitação aqui. E x dx, tá? E se eu aplicar a mesma coisa, né, que a gente fez por caso de uma variável dependente apenas, onde cada etaí de x é uma função contínua com derivada contínua e que é zero nos pontos x1 e x2, tá? Eu posso escrever da mesma forma que a gente fez na aula passada, que alfa igual a zero, solução do extremo da integral, eu tenho que dj de alfa tem que valer zero. Isso daí é d de alfa de f de y1, yn', perdão, e x dx. Isso daí, né, nada mais é do que a soma de i igual a 1 até n, de del f del y menos d dx del f del y', eta i dx. Isso aí é igual a zero. Essa integral tem que dar zero. E perceba que essa integral tem que dar zero, tá? Mas note que o eta i é algo independente, né? A mosquinha, ela pode variar o eixo y dela sem mexer no eixo x, tá? Por quê? Porque como ela voa em y, é independente do que ela faz no eixo x. São duas variáveis que não têm nenhuma relação entre si, tá? Então, o eta i, ela é qualquer função contínua que tenha derivada contínua e que obedece que ni vale zero em x1 e x2, tá? Mas o n1 não tem nenhuma relação com o n2, que não tem nenhuma relação com o n3, e assim por diante, até o eta n, perdão. Tá? Então, o eta 1 é totalmente independente de qualquer outro eta, e assim por diante. De modo que o único jeito dessa integral ser zero, eu preciso que cada termo desse vale a zero. Porque os etas, eles são independentes. Tá? Então, eu preciso que del f del y menos d dx de del f del y' vale a zero. Ou seja, se eu tenho duas variáveis dependentes no meu problema, eu preciso escrever duas equações de Euler para o meu problema. Uma com y e uma com y2, ou z, por exemplo. Então, para o caso da mosquinha, eu teria que escrever uma equação de Euler para del f del y menos d dx del f del y' igual a zero, e uma del f del z menos d dx del f del z' igual a zero. Tá? Eu escreveria duas equações de Euler completamente independentes, uma para x, uma para y, uma para z, e eu resolveria duas equações e duas incógnitas. Tá? Teria as equações para y e para z, e duas incógnitas, que são y e z. Tá? Então, simples assim. Então, se eu tenho n variáveis dependentes, eu preciso escrever n equações de Euler, uma para cada variável dependente, e eu vou ter, então, n variáveis em um sistema de n equações. Tá? Isso aí pode ser difícil, pode, mas a gente sabe resolver. Tá joia? Agora, como eu já falei lá atrás, em alguns casos, o que pode acontecer é que alguma das n variáveis dependentes, elas possuem vínculos entre si, de modo que o movimento não pode ficar
não pode ser tomado de qualquer forma, tá? Porque eles ficam limitados a alguma restrição, algum vínculo, tá joia? É o exemplo que eu falei para vocês, o da formiguinha. Se eu troco a mosca por uma formiga, a formiga, infelizmente, não voa, ou felizmente. Né? Se já dá trabalho sem voar, calcule se voasse. Mas o fato da formiga não voar obriga que ela siga por onde tem o caminho que ela possa andar. Ou seja, isso obriga uma relação de vínculo entre as variáveis dependentes. Tá? Então, vamos dar um exemplo da formiguinha. Vamos ver quando tenho múltiplas variáveis dependentes, mas com vínculo. Tá? Vamos imaginar a formiguinha andando sobre uma bola. Então, vamos imaginar que eu tenho uma bola de praia, de raio rão, e eu tenho uma formiguinha aqui em cima dela. Tá? Então, perceba que esse é um problema que envolve 3 dimensões, de modo que eu posso escrever 2 delas como dependentes e uma como independente. Eu vou tomar x como independente, só por questão de nomenclatura. Então, eu vou falar que y é um y de x e o z é um z de x. E vamos supor que a bola está centrada na origem. Tá bem? Então, percebam que o y de x e o z de x não podem variar de forma independente. Tá? Por quê? Porque eu tenho que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a r ao quadrado. A superfície da minha esfera pede isso. A superfície da bola pede isso. Pede que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado seja igual ao raio da esfera ao quadrado. Então, percebam que eu não posso simplesmente variar o y e o z de forma independente. Tá? Então, vamos resolver esse problema e vamos tentar, né, descobrir qual o caminho que a formiguinha precisa seguir para ir de um ponto A para um ponto B em cima dessa bola. E assim como a gente fez antes, eu vou falar para vocês que y é um y de x e alfa, que é igual a um yx0, que é a solução, mais alfa eta y de x. E o z é um z de x e alfa, que é igual a um z de x e 0, que é a solução, mais alfa eta z de x. Tá legal? Do mesmo jeito que a gente já fez 2 vezes nesse curso. Tá? Tendo que, de novo, né, o y de x0 e z de x0 são as soluções para o extremo da integral. Note, todavia, que se o caminho y de x muda por causa de eta y, obrigatoriamente o caminho z de x também tem que mudar. Tá? Porque R é uma constante. Tá bem? Ou seja, se eu estava... Deixa eu pegar uma outra cor. Se eu estava percorrendo esse caminho aqui, e daí eu mudo o meu y um pouquinho, para mudar o meu y um pouquinho, eu preciso mudar o meu x, o meu z um pouquinho também. Então, se para a mesma posição x eu tenho um y diferente agora, para que isso valha, o meu z tem que mudar também. Tá? Então, perceba que se eu mexo no eta y, eu obrigatoriamente tenho que mexer no meu eta z. Ou seja, aquele argumento que eu usei para vocês há 5 minutos atrás, de que cada um variava independente, de forma independente, de modo que eu tinha que zerar cada termo, agora não vale mais. Tá? Então, como é que eu faço? Né? Nesse caso,
Vou falar que a função, obviamente, é um f de y, y', z' e x, e vou definir para vocês uma segunda função, que eu vou chamar de função de vínculo, que vai ser o g, que vai depender de y, z e x. Tá? Ele pode depender, então, das coordenadas, né, das variáveis dependentes e da variável independente. Tá bem? Então, essa função de vínculo, eu vou escrevê-la da seguinte forma. Eu vou falar que ela, g é igual a zero. Ah, professor, mas você acabou de falar que x² mais y² mais z² é igual a r². Sim, mas eu posso escrever a função g para esse caso simplesmente usando que g de y, z e x é igual a y² desculpa, x² mais y² mais z² menos r ao quadrado igual a zero. Tá bom? Tá joia? Posso escrever isso aqui. Ou seja, aqui é igual a zero. Tá? Eu não perdi generalidade nenhuma fazendo isso. Simplesmente passei o que estava de um lado para o outro e igualei a zero. Pois bem, feito isso, né, eu vou resolver esse tipo de problema, eu posso usar duas formas distintas. Tá? A primeira forma, usando a função de vínculo g, né, eu posso fazer o quê? Eu posso escrever z em função de x e y. De modo que a função que antes era y, y', z' e x, ela se reduz a uma função que é só y, y' e x. Por quê? Porque eu posso escrever o z como função de x e y, e eu posso escrever o z' como função de x, y e y'. Ou seja, eu reduzo o problema ao caso que eu já tinha, que é uma função que depende apenas de uma variável dependente do x. Isso eu já sei resolver. Eu posso simplesmente pegar e resolver. No exemplo que a gente está dando, né, eu posso fazer a substituição que o z é igual a mais ou menos raiz quadrada de r² menos y² menos x². E daí o z' vai ser a derivada desse cara. Tá? Então, eu posso fazer isso. Lógico que posso. Tá? Só que isso daí, além de tudo, pode resultar em equações extremamente complexas. Tá? Então, uma segunda maneira de manter a função que depende de y, y', z' e x, com todas as variáveis dependentes que existem. Tá? De modo que eu tenho que dj de alfa é igual a integral de x1 até x2 e d de alfa de f de y, y', z' e x, dx, que, se eu aplicar a derivada na função f, eu fico com... Do mesmo jeito que eu fiz para o caso independente, tá? Para o caso sem vínculo. Eu fico del f, del y, menos d dx, del f, del y', del y, del alfa, del f, del z, menos dx, menos d dx e del f, del z', del z, del alfa, dx igual a zero. Isso aqui é igualzinho que a gente fez para o caso sem vínculo. Só que no caso sem vínculo, eu tinha que isso variava à vontade, e isso também. Isso aqui é o meu eta y, isso aqui é o meu eta x. Ah, desculpa, meu eta z, perdão. Tá? Então, cada um variava da sua forma. De modo que eu precisava zerar isso, e eu precisava zerar isso de forma independente. Mas agora isso não é verdade, né, pessoal? Agora isso não é verdade. Por quê? De novo, se eu vario esse, eu obrigatoriamente tenho que variar esse. Então, eles estão ligados. Com isso, eu tenho que ver como que eu consigo conectar o eta y do eta z. Tá? Para fazer isso, eu vou apelar para a minha função de vínculo. Tá?
eu vou apelar para a minha função de vínculo. Como? Vamos ver, então, como que a função de vínculo pode nos ajudar. Eu sei que o G de Y, Z e X vale zero. Então, dg de alfa é o quê? Del G, del Y, del alfa, mais del G, del Z, del alfa. Bom, eu posso pensar del G, del X, del alfa, mais del X, del alfa é zero. Então, nem preciso pôr aí. Mas dg de alfa vale zero, porque o G é uma constante igual a zero. Então, dg de qualquer coisa é zero. Então, eu tenho isso aqui. De modo que eu tenho que del G, del Y, del alfa, é igual a menos del G, del Z, del alfa. Certo? Ou ainda, del Z, del alfa, aqui, eu posso passar esse cara dividindo ali, eu fico que del Z, del alfa, é igual a menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, vezes del Y, del alfa. Ou seja, esse cara, que é esse cara, agora está escrito em função desse cara, que é esse cara. Ou seja, eu posso, então, pegar isso e substituir ali. Se eu faço isso, pessoal, eu tenho que essa integral vira integral de del f, del y, menos d dx, del f, del y', del y, del alfa, mais del f, del z, menos d dx, del f, del z', vezes del y, del z, que é menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, del Y, del alfa. Isso aqui era o del Z, del alfa. Tá tudo isso daqui. Tá? Agora, percebam vocês que eu tenho del Y, del alfa aqui e del Y, del alfa aqui. Tá? Então, eu posso colocar esse del Y, del alfa em evidência, de modo que fica del F, del Y, menos d dx, del F, del Y', mais del F, del Z, menos d dx, del F, del Z', vezes menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, tudo isso vezes del Y, del alfa. Essa integral em dx tem que dar zero. Bom, essa integral tem que dar zero para qualquer del Y, del alfa. Ou para qualquer eta y. Ah, mas professor, você falou que não é para qualquer, né? Porque quando você varia delta, o del y, del alfa, quando você varia eta y, você tem que variar eta z. Mas perceba que a variação está presa aqui, ó, do eta z. Então, agora se eu vario o eta y, eu vario o eta z de acordo com isso daqui. Tá? Ou seja, agora eu posso andar com o meu eta y de forma qualquer, né? Obedecendo aquelas condições, obviamente. Tá? Ou seja, isso aqui tem que estar zero para qualquer eta y, né? Qualquer del y, del alfa. Em outras palavras, isso daqui tem que dar zero. Tá? Então, o termo del y, del f, del y, menos d dx, del f, del y', mais del f, del z, menos d dx, del f, del z', vezes menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, tem que dar zero. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar quem tem Y de um lado e quem tem Z do outro. Tudo isso daqui. Então, eu vou passar isso daqui para cá do igual. E vou reescrever assim, ó. Del F, del Y, menos d dx, del F, del Y', vezes 1 sobre del Y, del G, del Y, tá aqui. Eu passei dividindo para cá. Igual a del F, del Z, menos d dx de del F, del Z',
vezes 1 sobre del G, del Z. Percebam vocês que aqui eu estou escrevendo tudo em termos de Y e X, e aqui eu estou escrevendo tudo em termos de Z e X. E estou falando para vocês que elas são iguais. Se elas são iguais, eu posso falar para vocês que ambas são iguais a uma função de X. Porque o Y depende de X e o Z depende de X. O X é uma variável independente. Então, vou falar para vocês que bom, a gente sabe que isso é igual a isso. E eu vou falar que isso é igual a uma função de x que eu vou chamar de menos lambda de x. Ah, professor, por que menos lambda e não mais lambda? Questão de notação. Tá? Isso, no momento, ele é irrelevante. A gente vai ver um pouquinho sua relevância mais para frente. Mas, por enquanto, é só uma questão de notação. Tá? Então, veja. Eu escrevo assim, eu vou falar que esse lambda de x, eu vou chamar de multiplicador indeterminado de Lagrange. Tá? De modo que del f del y menos d dx é igual a menos del f del g del y lambda de x, e del f del z menos d dx e del f del z' é igual a menos del g del z lambda de x. Ou ainda, a equação de Euler torna-se del f del y menos d dx del f del y' mais del g del y lambda de x igual a zero, e del f del z menos d dx del f del z' mais del g del z lambda de x igual a zero. Percebam vocês que agora eu tenho essas duas equações de Euler. São as equações de Euler com vínculo. Tá? Percebam que, antes de eu continuar aqui, percebam o seguinte, eu tenho quantas incógnitas? Eu tenho meu y de x, meu z de x, e note que eu inventei mais uma. Eu tenho lambda de x. Note que eu tenho 3 incógnitas. Y, Z e lambda. Para encontrar essas 3 incógnitas, quantas equações que eu preciso? 3, né? 3, muito bem. Mas eu tenho quantas? 2. Eu tenho 2. E agora? Cadê a terceira? Usa a equação do G lá de relação. Exatamente, muito bem. A terceira equação é o próprio vínculo. Porque o vínculo liga y, z e x igual a zero. Então, eu tenho uma terceira equação aqui, o vínculo. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 equações, 3 incógnitas. E eu resolvo o meu problema de forma única. Note que, de forma geral, eu posso ter uma equação de Euler com N variáveis dependentes, y, i, e eminho equações de vínculo, GJ. Tá? Então, eu posso ter situações bastante complicadas. A gente vai ver isso daí, daqui a algumas aulas, quando a gente for tratar de equação de Euler-Lagrange. Ou seja, quando a gente for usar equações de Euler para atacar problemas de dinâmica. Então, a gente pode ter problemas de dinâmica extremamente complicados, nos quais eu tenho, tipo, 3 variáveis dependentes e 2 vínculos, por exemplo. Ou 4 variáveis dependentes e 2 vínculos. Então, a gente pode ter situações bastante complexas, tá? Então, de forma geral, eu posso ter enão variáveis dependentes e eminho equações de vínculo. Nesse caso, eu vou ter enão equações do tipo del f del y, menos d dx del f del y', mais, perceba, se eu tenho eminho equações de vínculo, então eu vou ter uma soma em J igual a 1 até eminho, de del GJ del YI. Ou seja, é como o vínculo J varia com a coordenada I.
tá? Isso daí vezes lambda j de x tem que dar zero. Ou seja, eu vou ter n equações desse tipo. Tá? Vou ter n equações desse tipo. Tá? Por outro lado, eu vou ter m equações de vínculo. De modo que vou ter e não variáveis dependentes e min multiplicadores de Lagrange. Ou seja, um sistema de não mais emin equações e não mais emin incógnitas. Tá? Ou seja, eu vou ter um sistema bem mais complexo. Tá? Ou pelo menos bem mais comprido. Todavia, se eu faço isso, a solução do meu problema muitas vezes fica mais simples, tá, pessoal? Tá? Por quê? Porque eu fico com mais equações incógnitas, só que fico com equações mais simples, mais enxutas. Muitas vezes, quando eu uso apenas substituir de cara a dependência, eu fico com menos equações, mas equações mais complicadas. E tem mais ainda. E tem mais. Esse multiplicador aqui, esse cara, a gente vai ver daqui umas aulas que ele tem uma função fundamental na descrição da dinâmica. Ops, peguei o zero que não era para pegar. Esse termo aqui, ele vai ser mais fundamental ainda na descrição da dinâmica, porque ele vai dar para a gente, em sistemas bastante complexos, uma coisa que eu vou chamar de força de vínculo. Tá? Que é a força que obriga eu ficar naquele vínculo. Tá bem? Então, a gente vai discutir isso daí quando a gente for discutir as equações de Euler-Lagrange, que nada mais é do que aplicar esse ferramental matemático na discussão de problemas de dinâmica. Tá? Tá joia? A gente, agora que introduziu para vocês equações de Euler-Lagrange de Euler, com múltiplas variáveis e com vínculo, vou tentar achar, então, o caminho da formiga. Né? Aquele problema que eu havia proposto como exemplo. Né? Qual o caminho mais curto que uma formiga percorre andando sobre uma bola de raio R, para ir do ponto A até o ponto B. Eu tenho lá minha formiguinha, ela está no ponto A, eu quero que ela venha para o ponto B, eu quero saber qual que é o melhor caminho que ela deve seguir. Tá? Percebam vocês que o J nada mais é do que uma integral de A até B de ds, que é integral de x1 até x2 de raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, que eu posso escrever como raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado dx. Tá? Agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, que a gente vai se acostumar a partir dessa aula, que é o quê? Escrever em outros sistemas de coordenadas. Eu vou escrever em coordenadas esféricas. Eu estou tratando de uma bola. Nada melhor para descrever uma bola do que coordenadas esféricas. Vocês concordam? Tá? Então, em coordenadas esféricas, o ds fica raiz quadrada de r de θ ao quadrado mais dr ao quadrado mais r seno de θ de φ ao quadrado. Eu vou escrever em termos de θ, que fica mais fácil. Então, fica raiz quadrada, fica integral de θ1 até θ2, de raiz quadrada de r ao quadrado, mais r' ao quadrado, onde r' é dr de θ, mais r seno θ φ', onde φ' é dφ de θ, ao quadrado de θ. Tá? Ah, professor, mas como você fez?
para escrever isso daqui? Né? Bom, isso daí tem em qualquer livro de cálculo, mas é só você pensar, né? Que o caminho em 3 dimensões, o ds, ele vai ser vamos tentar desenhar aqui de uma forma um pouquinho menos. Ele vai ser um dy, um dx, né? E um dz, né? Então, fica dx quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui em coordenadas retangulares. Em coordenadas esféricas, o que eu tenho? Eu tenho esse tamanho, né? Deixa eu tentar desenhar em 3 dimensões aqui, que não é fácil. Então, de educação artística são péssimos. Então, eu tenho o dr, esse daqui. Eu tenho aqui, eu vou ter para vocês aliás, aqui no ângulo polar, eu vou ter um r de θ. E aqui eu vou ter a projeção dele, que vai ser r seno θ de φ. Então, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Tá? Então, eu posso escrever em coordenadas esféricas simplesmente dessa forma. Tá? E meu vínculo é simplesmente, ao invés de escrever x ao quadrado mais y ao quadrado mais e quadrado menos r ao quadrado igual a zero, tem que o meu vínculo é simplesmente r menos r igual a zero. Tá? Meu vínculo que envolve apenas r. Tá? Então, eu tenho duas coordenadas dependentes, que é o r e o φ, e uma coordenada independente, que é o θ. Tá? Então, eu escrevi em termos de θ, θ é minha variável independente, e eu tenho r e φ como variáveis dependentes. E eu tenho o vínculo que r menos r tem que dar zero. Então, eu tenho que resolver a equação de Euler para r de θ, para φ de θ, e depois usar o vínculo. Né? Então, eu vou escrever del f del r, é simplesmente r mais r seno de θ φ' ao quadrado dividido por raiz quadrada de r ao quadrado mais r' ao quadrado mais r seno de θ φ' ao quadrado. Del f del r' é igual a r' sobre raiz quadrada de r ao quadrado mais r' ao quadrado mais r seno θ φ' ao quadrado. E del g del r é igual a 1. Tá? Essas derivadas aqui são cabeludas, mas vocês podem aí fazer com calma em casa, se quiser. Tá? É só, percebam que depende de R' só aqui, e depende de R aqui e aqui. Elas parecem cabeludas, mas não são tão cabeludas, não. Tá? Por fim, del f del φ é igual a zero, del f del φ' é igual a φ', r seno θ ao quadrado, dividido por raiz quadrada de r quadrado mais r' ao quadrado mais r seno θ φ' ao quadrado, e del g del φ é igual a zero. Assim, as equações de Euler tornam-se r mais r seno θ φ' ao quadrado sobre raiz quadrada de r quadrado mais r' ao quadrado mais r seno θ φ' ao quadrado, menos d θ de r' sobre raiz quadrada de r quadrado mais r' ao quadrado mais r seno θ φ' ao quadrado mais lambda de θ vezes 1 igual a zero. E em φ eu tenho zero mais d de θ de φ' r seno θ ao quadrado dividido por r quadrado mais r' ao quadrado mais r seno θ φ' ao quadrado mais lambda de θ vezes zero é igual a zero. Certo? E agora eu posso aplicar o vínculo. O vínculo diz para mim que R menos R dá igual a zero, portanto, R' é igual a R duas linhas, que é igual a zero. Certo? Porque o R é uma constante. Sendo assim,
Isso dá zero, porque R' é zero. Isso dá zero. Isso dá zero. Tá? Isso facilita, então, minha vida e eu posso começar a resolver o meu problema. Tá? Então, eu tenho que, da equação, dessa equação aqui, eu tenho que R mais R seno vezes seno θ filhinha ao quadrado, sobre R ao quadrado mais R seno θ filhinha ao quadrado, mais lambda de θ vezes 1 é igual a zero, porque esse cara aqui zerou, né? Dá dessa equação aqui, eu tenho que isso aqui vale zero, então eu tenho que filhinha vezes R seno θ ao quadrado, dividido por R quadrado mais R seno θ filhinha ao quadrado, que é esse termo aqui dentro da derivada. Como a derivada vale zero, esse termo vale constante. Tá bem? Então, percebam que eu tenho essas duas equações, tá? E agora eu preciso encontrar quem? Lambda de θ e φ de θ, porque o R eu já sei. Né? O R é constante. Bem, pois bem. Então, eu tenho que, percebam vocês, dessa equação aqui, tá? Eu posso escrever o seguinte, 1 mais 1 seno θ filhinha ao quadrado, por quê? Vamos voltar aqui. Porque, ó, eu tenho R ao quadrado aqui, raiz, né? E eu tenho raiz quadrada, e aqui eu tenho R, que fica 1, cancela também. Fica 1 embaixo também, tá? Tá joia? E a mesma coisa nessa equação aqui da direita, mas aqui eu mato só o quadrado do R, e aqui eu mato o R todo embaixo. Então, vamos lá. Fico 1 mais 1 seno θ filhinha ao quadrado, sobre raiz quadrada de 1 mais seno θ filhinha ao quadrado, mais lambda vezes 1, é igual. Percebam? Aqui eu tenho 1 mais seno θ filhinha ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 1 mais seno θ filhinha ao quadrado. Aqui, então, obviamente, eu posso cancelar e ficar raiz quadrada de 1 mais seno θ filhinha ao quadrado, mais lambda de θ igual a zero. Essa é a primeira equação. A segunda, eu tenho que filhinha ao quadrado, R a quarta, seno de θ a quarta, dividido por R ao quadrado, R quadrado, seno quadrado de θ, filhinha ao quadrado, igual a C quadrado. Obviamente que, como eu falei, eu posso cancelar, fica 1, aqui fica R quadrado. Tá? Então, eu esqueci por algum motivo de simplificar os R's, mas eu posso elevar ao quadrado a essa equação e isolar quem tem filhinha de um lado e quem não tem filhinha do outro. Eu tenho, então, filhinha ao quadrado é igual a R seno θ ao quadrado, menos C quadrado R seno θ ao quadrado. Aliás, aqui é o primeiro R seno θ quarto. É igual a R quadrado C quadrado. Então, filhinha é igual a RC dividido por raiz quadrada de R seno θ quarta, menos C quadrado R seno θ a quadrado. Então, o φ é igual a integral de RC sobre RC seno θ, raiz quadrada de RC seno ao quadrado de θ, menos 1. Integral em dθ, mais uma constante. Então, agora eu posso cancelar esses dois aqui, para ficar mais fácil. Eu vou fazer a seguinte troca de variável. Eu vou falar que U é R sobre C cotangente de θ, de modo que du é igual a menos R sobre C cossecante ao quadrado de θ dθ. Né? Derivada de cotangente é cossecante ao quadrado. É menos cossecante ao quadrado, né? Então, fazendo essa troca de variáveis, eu tenho que o φ é igual a 1 sobre seno ao quadrado de θ, porque
isso daqui, veja, eu estou emprestando daqui, eu vou chamar C sobre R de K, o φ fica 1 sobre seno ao quadrado de θ, raiz quadrada de 1 sobre K quadrado menos 1 sobre seno ao quadrado de θ mais A. Né? Então, percebam o seguinte. O dθ sobre seno ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado de θ dθ, que é o du, vezes menos K. Tá? E esse termo aqui também, né? Eu posso escrever 1 menos 1 sobre seno ao quadrado, que é cossecante ao quadrado, é 1 mais, desculpa, 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. Isso aí é 1 mais cotangente ao quadrado. Certo? Ah, professor, eu não lembro dessas coisas, não. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. A cossecante é 1 sobre seno. Então, eu dividir tudo por seno ao quadrado. Então, eu fico aqui, dá 1. Aqui, cosseno sobre seno é cotangente ao quadrado. E aqui dá cossecante ao quadrado. Então, fica cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Tá? Joia? Então, eu peguei esse cara aqui e reescrevi dessa forma. De modo, então, que fica integral de menos 1 du sobre raiz quadrada de uma constante menos u quadrado. Essa constante, eu chamei, que é tudo isso daqui, eu chamei de beta ao quadrado. Tá? Com facilidade. Então, fica integral de menos 1 sobre raiz quadrada de beta ao quadrado menos u quadrado du. Então, eu vou ter que fazer outra mudança de variável. Vou chamar u beta cosseno de delta, de modo que du é menos beta seno de delta de delta, de modo que o φ é igual a beta seno de delta, dividido por beta vezes raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado, que dá, verdade, isso aqui dá seno, cancela com seno. Então, o meu φ é igual a delta mais A. Tá? O beta cancela com beta também. Ou seja, voltando agora, U é igual a beta cosseno θ. Desculpa, U é igual a beta cosseno de φ menos A. Consequentemente, o φ é arco cosseno de U sobre beta. Agora, o U era cotangente de θ. Então, o φ é o arco cujo cosseno é um cotangente de θ sobre K vezes beta mais A. Ou seja, o φ de θ é igual ao arco cujo cosseno é um gama, vezes cotangente de θ mais A. Tá? Onde o gama e A são duas constantes que dependem do quê? Que dependem das posições inicial e final da formiguinha. Tá? Percebam que o caminho não é nada fácil. Né? É um arco cosseno de uma cotangente. Tá? É um resultado bastante bizarro. Tá? Mas está aí. Né? Está aí o caminho. Tá? E para achar o gama e o A, de novo, eu preciso das condições iniciais do problema. Tá? Então, o gama e o A saem das condições iniciais do problema. E se eu quiser achar o lambda, de θ, basta agora usar esse φ de θ que eu já conheço e jogar naquela outra equação. Aquela equação que é raiz quadrada de 1 mais seno de θ, filhinha, ao quadrado, mais lambda de θ igual a zero. Então, eu tenho que o lambda de θ é igual a menos esse cara aqui, né? Então, eu sei φ, eu sei filhinha. É só fazer a derivada e achar.
Tá bem? Então, percebam vocês que o resultado dá maluco, né? É um negócio bem difícil de chegar, pensando bem. Só que a gente chega. Tá? E qual que é... Se eu estivesse tratando de uma mosquinha, no quarto, obviamente o caminho seria uma linha reta. Esse caminho é só bizarro desse jeito, por quê? Porque eu tô garantindo que eu estou em cima de uma esfera. Tá? Então, pessoal, a gente viu que o vínculo força esse caminho. Tá legal? Então, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu que quando a equação de Euler não depende explicitamente da variável independente x, eu posso resolvê-la da segunda forma. Né? A gente explicitou a segunda forma da equação de Euler e viu que a gente consegue chegar em resultados de forma mais simples. A gente viu também, né? A gente viu também que a equação de Euler, ela pode ter inúmeras variáveis dependentes, enquanto só tem uma variável independente. E quando essas variáveis independentes, elas não têm nenhuma relação entre elas, eu posso resolver, então, uma equação de Euler para cada uma delas. Agora, se existe algum vínculo que liga mais do que uma dessas coordenadas coordenadas dependentes, eu preciso, então, resolver a equação de Euler com um vínculo. Tá bem? Mas a gente consegue, então, resolver o problema de forma completa. Tá joia? Então, pessoal, eu vou acabar a aula de hoje por aqui. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir equações de vínculo, quando esse vínculo ele aparece de forma integral, como, por exemplo, no problema da catenária, quando o comprimento da corda é dado, né? Quando o comprimento da corda é constante. Né? Então, eu sei que a integral de ds vale L, que é o comprimento da corda, por exemplo. Tá? E a gente também vai ver mais alguns exemplos e vai fechar essa parte de cálculo variacional para, finalmente, daqui 2 aulas, a gente começar a aplicar esse tipo de cálculo para problemas de física, problemas de dinâmica. Tá legal? Então, a gente termina a aula por aqui e eu fico aqui para tirar alguma dúvida que você ainda tem.